Olá, aqui é a Roberta Mello. Eu venho apresentar aqui hoje uma entrevista que eu fiz para a revista Todos, para a jornalista Rafaela Carvalho, em que ela me pede para fazer uma leitura filosófica sobre a questão do luto. A primeira pergunta dela é sobre a minha formação. Eu sou mestre em filosofia, especialista em filosofia e existência, e também sou graduada em filosofia. No meu mestrado, eu estudei a questão do sofrimento na filosofia de Friedrich Nietzsche e acabei de produzir um livro sobre essa questão, trabalhando duas possíveis interpretações desse sentimento no comportamento humano. Bom, Rafaela, você pergunta aqui se toda perda pode gerar algum tipo de sofrimento, em que grau, em que sentido isso pode acontecer. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que toda perda, ela gera, todo impacto que uma perda pode gerar, a gente vai chamar de dor. Então, dor todo mundo sente, seja na topada que você leva na esquina, seja quando você perde um emprego, seja quando você perde um ente querido. Agora, o sofrimento é um sentimento que vem pós-dor, pós-impacto, tá? E se a gente for olhar no sentido da palavra sofrimento, ela tem a ideia de sufere, de carregar, alguém que carrega a dor. E, naturalmente, a gente carrega uma dor, sim, um sofrimento. A questão, aí vai de cada um, a questão está em quanto tempo a gente vai carregar esse sofrimento e como a gente vai carregá-lo, ok? Então, tem pessoas que, diante do sofrimento, diante da dor, melhor dizendo, né? Diante do sofrimento, capta aquele instante, aquele momento e parte para um processo de superação daquilo. Então, olha para o sofrimento e percebe ali um degrau, a possibilidade de crescer, de aprender, de se superar mesmo, pessoalmente falando. E tem gente que olha para aquele instante e faz ele durar por muito tempo, por uma vida. É o que a gente pode chamar de ressentimento. O sujeito que se ressente, ele fica o tempo todo sentindo novamente aquilo que ele experimentou em algum momento. Então, o ressentido, ele fica sentindo a dor, ele carrega um tipo de sofrimento que é carregar a dor por muito tempo, sempre trazendo ela à tona. Daí a gente pode entender que como lidamos, né, com a dor e com o sofrimento, são perspectivas que dependem de quem está ali, de quem está experimentando. E o que é relevante com relação ao sujeito ressentido é que ele não aproveita a dor num sentido positivo. Ele não afirma a dor, ele não vê nela a possibilidade de fazer alguma coisa que gere um benefício para si mesmo. Então, esse é o problema de você olhar a dor a partir de uma leitura ressentida. Diferente disso, a gente pode ter uma leitura afirmativa, em que você cresce a partir de uma perda que você tem. Na terceira pergunta, você levanta aqui a questão sobre a filosofia propriamente, né? Se ela diz alguma coisa sobre essa perda de chão que a gente tem aí ao longo da vida. Olha, se a gente for olhar para a história da filosofia ocidental, nós vamos encontrar, na maioria das vezes, na maioria das filosofias, a busca por um afastamento da dor. Então, sempre alternativas para que a gente consiga lidar com ela, tratando dela, eliminando a dor. Por exemplo, o Heráclito, filósofo da antiguidade, ele vai dizer que a gente precisa entender o sentido, a razão do universo, a razão que leva as coisas a acontecerem à nossa volta, porque cada coisa tem um sentido, tudo tem um sentido, tem uma razão de ser, a gente só precisa ter a capacidade de perceber e de ver isso com olhos mais criteriosos. O Sócrates, também um outro filósofo da antiguidade, já vai dizer, olha, o que a gente precisa, na verdade,
é buscar compreender a nós mesmos. Então, quando a gente começa o processo de autoconhecimento, a gente entra numa relação estável com o mundo que está do lado de fora. Então, se eu conheço os meus limites, eu conheço as minhas dificuldades, eu conheço as minhas dores profundamente. Isso faz com que eu consiga ter um melhor relacionamento com a vida, ok? Schopenhauer, na modernidade, já vai dizer: olha, a gente precisa tentar diminuir o máximo de dor que a gente possa ter, e para que a gente diminua o máximo de dor, a gente também tem que diminuir o máximo de prazer, diminuir os impactos que a gente tem com a vida, para que soframos, né, menos. Um dos filósofos que vai olhar para a dor numa perspectiva positiva, para dizer assim: olha só, não devemos fugir, não devemos tentar entender. Todo mundo passa pela dor, todo mundo sofre, todo mundo vai viver isso, umas pessoas mais, outras menos, ao longo da vida, e a gente precisa entender e buscar o sentido no que está acontecendo. No livro eu falo sobre o exemplo do sujeito que perde o emprego e diz assim: foi melhor assim, pode ser que venha uma oportunidade melhor. Você pode realmente buscar uma saída por essa leitura, né? Mas você pode simplesmente parar para um processo de o que foi que eu aprendi com a perda especificamente daquele emprego. O que foi que eu perdi? Desculpa. O que eu posso aprender para me melhorar, para me tornar um profissional melhor para a próxima experiência ou o que eu vou fazer da minha vida mais à frente, mas no que eu cresci ali com aquela experiência. E isso vale, inclusive, para perdas mais intensas, né? Perdas mais extensas, como é a perda de uma pessoa, de um ente querido, de um familiar. Num sentido que a gente pode olhar e falar: bom, essa pessoa não está mais aqui, ela não participa mais fisicamente da minha vida, mas o que eu carrego das minhas experiências positivas com ela? O que eu aprendi das minhas relações com ela? Que passado foi esse que eu tive e que me traz hoje um instante, um momento que me faz perceber que valeu a pena aquela vida que a gente levou junto, que a gente teve junto. E, acima de tudo, o Nietzsche vai dizer, porque essa é a leitura dele, né? O Nietzsche vai dizer, existem coisas que eu não sou capaz de controlar, existem né, estruturas, momentos, situações que não estão na minha alçada, eu não sou capaz de administrar, e a morte é uma delas. Então, aceitar que a vida passa e que todas as coisas passam, necessariamente vão passar, me faz aceitar que a morte faz parte de um processo e que vai chegar para todo mundo. O grande problema é que a gente vive uma cultura que não educa para a morte. A gente foge o tempo todo desse olhar para uma questão que é tão natural e que faz parte da vida de todo mundo. Então, isso gera em nós uma perspectiva tão traumática para muitas pessoas. Olhar para a morte de frente, encará-la e compreender que é um processo pelo qual todos vamos passar e que a vida eh, ela tem um momento em que se desfaz, fisicamente falando, me ajuda no momento em que eu entro em contato com essa situação, a ter uma relação mais equilibrada e mais tranquila com dor, sim, com sofrimento, sim, mas na compreensão de que existem coisas que eu não vou dominar, que eu não vou controlar. Também é um outro aspecto da nossa cultura ocidental, que diz a gente, e também com a modernidade, que vai levantar a importância da razão, de temos que controlar e compreender todas as coisas. A gente quer saber o porquê de tudo, de como as coisas acontecem. Só que para algumas delas, a gente ainda não tem essas respostas. E a gente precisa aceitar que, num universo de coisas que acontece, nós não vamos ter domínio e compreensão de todas elas.
Essa pergunta é bastante interessante. Ela me lembra muito um conceito do Nietzsche chamado fatalismo russo. Eu falo um pouco sobre ele também no livro. O que o Nietzsche diz é, assim como um soldado russo que na guerra se depara com a situação em que ele está ferido, em que ele está sem armas, ele está diante da neve, do frio, ele simplesmente deita e espera. Ele não tem como reagir naquele momento, ele não tem força para reagir, ele não tem alternativa a não ser esperar. Então, o luto, assim como um soldado russo, assim como um sujeito que está no processo de convalescência, acamado, no processo de cura, o luto também é uma forma da gente esperar aquela dor, ah, se acomodar, a gente começar a se adaptar a uma nova realidade, minimamente se adaptar. Não adianta a gente tentar tirar o sentimento, tentar eliminar o sentimento, tentar esconder o choro, né? Ou esconder aquela ânsia, aquela angústia que a gente sente. É, é natural que esse período aconteça, é natural que a gente se respeite, que a gente aceite esse momento e que, portanto, compreenda que vai doer, vai ali, vai doer mesmo. Você vai carregar aquela dor durante um tempo e que faz parte. É esperar que o seu corpo, que os seus sentimentos tenham força para reagir ao que está acontecendo. Toda perda ou mudança abrupta de vida pode trazer aprendizado? Pode, sempre pode. Só que vai depender de como a gente olha para isso. Se a gente quer sempre que as coisas aconteçam do nosso jeito, se a gente não aceita a mudança com naturalidade, se a gente não está disposto a aprender de fato, não vai servir. Só vai simplesmente doer, só vai fazer mal. Tudo é uma questão de perspectiva, de olhar e perceber. Bom, eu não consegui, sei lá, passar no concurso público que eu queria muito passar, mas o que eu posso produzir de, de benéfico, né, diante de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já aprendi? Ou você pode, né, pensar, puxa, fui traída num relacionamento. O que eu posso tirar de positivo? Eu posso escrever, posso produzir textos que falem para as pessoas como se valorizar, né? Como se amar mais. Posso olhar num sentido positivo, de forma que eu cresça junto e muitas vezes gere um benefício também para o outro. Essa perspectiva, ela depende do sujeito. A gente não pode dizer, então, que necessariamente a perda vai gerar um aprendizado. Vai depender de quem está sofrendo, se está disposto a realmente olhar para uma perspectiva afirmativa da vida, considerando que a gente pode amar a cada instante a experiência que a gente vive e tirar dela proveito e aprendizado. Como saber que o processo de luto está sendo realizado de uma forma correta? Uau, essa palavra correta é muito delicada, porque certo e errado, bom e mal são sempre valores que a gente usa de acordo com uma estrutura maior, né? Então, também é uma variedade muito grande de possibilidades para se experimentar o luto. Mas a gente pode considerar que eu preciso, diante da perda, seja ela qual for, eu preciso entender o limite entre o eu e o outro. Ou seja, se a gente está falando de uma perda, falando do falecimento de alguém que a gente ama, é importante que eu perceba o limite que me diz: olha, eu estou morrendo junto com o outro ou eu estou apenas sofrendo pela morte do outro? No sentido mais grosseiro, né? Eu quero me jogar dentro do túmulo
com o outro, ou eu simplesmente estou aqui sentindo a falta, a perda, a ausência daquele que se foi. É importante a gente perceber o limite entre o eu e o outro para todas as formas de perda. Você perde. Deixa eu pensar aqui num exemplo. Você, sei lá, seu carro é roubado, tá? Ou sei lá, no acidente ele perde, né, acaba, se destrói, ou é uma perda de um membro do nosso corpo. Você está sofrendo pela perda daquele membro ou você está se perdendo em meio àquela perda? Você está completamente absorvido pelaquela perda, você não consegue ver nada além daquela perda. Essa é a questão. De novo, o sujeito precisa fazer o processo de avaliação para perceber o limite entre uma coisa e outra, ok? Sofrer é uma coisa, querer estar junto da perda, ou se perder junto daquilo que foi perdido, é outra. Acho que na anterior eu já respondi um pouco sobre essa compreensão da forma correta, né? Forma correta, ela vai. Não dá para a gente definir isso, afinal de contas, a gente está sempre baseado num conjunto de valores que vai dizer para a gente o que é certo e o que é errado, mas antes disso é importante que a gente tenha uma compreensão de que valores a gente valida de fato e quais a gente está só aceitando por uma ordem social que determina que a gente sinta. Então, eu tenho que necessariamente chorar todos os dias durante um determinado período? Não. Tem gente que só vai sofrer, chorar, de fato, a perda de um ente querido meses depois. Tem gente que não chora, que só escreve. Eu, particularmente, quando perdi a minha avó, agora no início do ano, que era minha mãe, eu vi muitos dos meus primos, das minhas tias, publicando em redes sociais sobre ela, sobre a maneira como ela era, né? Enfim, textos lindos, mas eu olhava para aquilo, eu mal consegui, melhor dizendo, publicar a data da missa de sétimo dia. Novela sobre o enterro, eu não conseguia fazer isso, né? Eu não conseguia ter esse processo. E o que que tem? Isso é um problema? Não, não é. Era a minha maneira de lidar. Era um processo que, para mim, era íntimo demais para que eu dividisse. Eu não queria entrar nesse processo de troca, não, naquele momento. Então, o que vale mesmo é a gente perceber, estar atento a um sofrimento, a que tipo, né? Como a gente está sofrendo. Se é um sofrimento que está levando a gente a morrer também, ou se é um sofrimento que faz com que a gente esteja propenso a repensar a nossa vida, a, a nossa relação com o mundo, como as coisas passam e a gente não tem controle sobre isso, e que a vida se faz dessa forma, sem que a gente tenha um controle e uma administração de tudo. A última pergunta você diz assim: quais são, para a filosofia, os caminhos mais saudáveis para lidar com uma perda e reencontrar a felicidade? Uau, muita coisa, né? Mas vamos lá, Rafaela. A primeira coisa que a gente precisa compreender nesse processo de caminhos saudáveis é entender que saúde é aquilo que vai me fazer. A gente pode chamar de saúde aquilo que vai fazer com que eu me sinta melhor, ok? Fazer com que eu me sinta fortalecido. E pode ser que eu me sinta fortalecida ouvindo música, pode ser que eu me sinta fortalecida, não sei, indo fazer um trabalho voluntário, pode ser que eu me sinta fortalecido mudando de casa. Então, a relação entre encontrar
sair de um estado de sofrimento para um estado saudável, e eu prefiro usar a palavra saudável no lugar de felicidade, porque ser feliz é estar saudável é estar de bem consigo mesmo através daquilo que te fortalece, é um processo muito íntimo. Então, exige de cada um de nós uma percepção daquilo que gera essa saúde, aquilo que realmente me, me fortalece, me faz crescer de fato. Então é muito pessoal, e aí exige realmente esse trabalho de introspecção. Muitas vezes esse trabalho a gente não consegue fazer ele sozinho. Então, ouvir o que os outros têm a dizer, principalmente as pessoas que a gente convive, que a gente considera, que a gente ama, é super relevante, ou um terapeuta, né? Ou seja, estar atento também ao que os outros falam, afinal de contas, a gente está ali dentro de um corpo, a gente está. Desculpa, vou repetir. A gente está olhando as coisas por uma perspectiva muito limitada, que é o nosso olhar sobre nós mesmos. E quem está olhando de fora vê muito mais do que a gente. Você vê que nem o nosso corpo físico, nem a gente consegue ver todas as partes. Imagina o que se passa nos nossos sentimentos. Então, alguém que olha de fora tem uma capacidade maior de perceber também. É óbvio que a gente precisa estar atento, ouvir o que o outro tem também para dizer e perceber o que vai de fato gerar saúde.